Sogadi Pelan é um filme indiano de ação e drama escrito e dirigido por Mutyala Subbiah e lançado em 1996 pelo cinema Telugu. Assim como na análise anterior, que caso você não tenha visto eu recomendo fortemente, tudo que eu for dizer aqui será baseado na minha percepção dos fatos, já que eu não entendo Telugu e não achei legendas para esse filme. Porém, diferente do anterior, onde eu tinha pelo menos uma wiki para seguir, aqui eu tenho mais um problema, que é a quase total inexistência de informações ocidentais sobre esse filme. Então, por conta disso, nem o nome dos personagens dá pra saber. Para tentar contornar esse problema, eu mesmo irei inventar os nomes dos personagens, para que assim fique mais fácil de entender de quem eu tô falando. Agora, sem mais delongas, bora lá! O filme começa nos mostrando os dois protagonistas, João Henrique e sua filha Samantha. Eles estavam caminhando há muito tempo. Então João decide comprar bananas para sua filha em um pequeno quiosque. Porém, alguns caras que estavam ali se achavam os donos das frutas, e então tentaram agredir o protagonista na base do chute. Porém, João Henrique, assim como John Wick, é um homem muito bom de briga, e então começa a descer o cacete em cada um deles enquanto casualmente alimentava sua filha com as bananas. João Henrique luta com eles por alguns minutos, e para vocês terem uma noção do quão forte ele é, eu vou deixar rolando aí um compilado com as melhores partes dessa peleja. Depois disso, nos é apresentada uma mulher chamada Genoveva. Ela estava em cima de um telhado tentando pegar um papagaio por algum motivo. Genoveva é uma velha conhecida do protagonista, então vai ao seu encontro. Porém, ela estava extremamente brava com ele por conta de acontecimentos do passado. No processo, ela tenta esbofeteá-lo, porém falha e cai no chão. Em seguida, uma cena completamente inexplicável acontece onde uma velha dá um baita gritão. Folhas caem no chão e Genoveva cai sobre elas, assim dando início ao primeiro musical do filme. Sim, primeiro, vocês vão ter muito disso por aqui também. Após o musical, um homem aparece correndo e adentrando um covil secreto. Lá ele avisa seu chefe, Virgulino, que João Henrique estava na região. Ele já levanta possesso e começa a mandar um baita discurso ameaçador. Naquela noite nos é revelado que a mãe de Samantha foi esfaqueada e morta na frente dela, e que seu pai estava lá em busca de vingança. O que, convenhamos, é uma ótima deixa para mais um musical, né? Só que esse não era tão viajado quanto o anterior. Ele acontece dentro da cena e é bem mais curtinho e melancólico. Depois disso, a história volta alguns anos no tempo. E então a gente descobre que João Henrique teve um passado bem controverso. Ele, junto de seu amigo Carlinhos, eram grandes apostadores da região. E a sua moral era tanta que quando um homem foi pego roubando, lhe deu como punição trabalhar abrindo coco verde para todo mundo que estava ali. Porém, aparentemente aqueles cocos estavam podres ou algo assim pela reação da galera. Depois disso, Genoveva aparece na casa de João para almoçar com ele e sua mãe Jurema. Lá a velha começa a fazer aquela propaganda básica do filhão, até a moça se pegar imaginando isso. O que adivinha gera mais um musical. O engraçado dessa vez é que o musical era um sonho dela. E ele só acaba porque Jurema deu um baita tapão nela para fazer ela acordar e dizer que João já havia partido. Em seguida, Virgulino aparece numa cena muito confusa onde ele mata um bebê dando leite envenenado. Pouco depois, a mãe da criança vai até João Henrique relatar o acontecido, o que deixa todos os presentes perplexos. Depois disso, Virgulino entra na casa de Roberval, que é o pai de Genoveva. Eles têm uma discussão sobre alguma coisa, mas no fim aparentemente não dá em nada. Em seguida, João chega de moto junto de Carlinhos para meter a porrada nos capangas de Virgulino. E esses foram os melhores momentos da luta.
Após derrotar os capangas, João Henrique e Carlinhos vão até a casa de Roberval tirar satisfação, mas ele não dá ouvidos. Então, João Henrique decide sequestrar Helena, a irmã de Genoveva. Detalhe que para garantir a fuga, Carlinhos ameaça Roberval com um baita facão. Esse aí só tem cara de besta mesmo. Chegando em casa, Jurema dá uma baita bronca em seu filho, mas deixa a garota ficar. Quando Helena acorda e percebe o que aconteceu, começa a chorar pra caramba. João fica extremamente incomodado com isso e tenta calar a boca dela com comida, mas falha miseravelmente. Genoveva aparece lá em seguida para visitá-la, mas exatamente o que elas conversam eu não sei dizer. João Henrique descobre que sua mãe está doente e fica preocupado com ela, já que eles estavam com pouco dinheiro. No dia seguinte, Jurema acorda sem seus braceletes, e pela janela ela avista um novo personagem chamado Dedé. Por ela ter sido roubada e ele estar espreitando de forma extremamente suspeita, Jurema achava que ele fosse o ladrão, e então começou a bater nele. Porém, na verdade, ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. Ele foi até lá a mando de Roberval para levar um pouco de comida para sua filha, o que deixou a velha bem sem graça após ter derrubado tudo no chão. Um tempinho depois, Dedé pede um dos braceletes de Helena para que pudesse vender. Ela aceita, ele vende, e então ele aparece esbanjando grana no grupinho de apostas do protagonista. Porém, por algum motivo, seu plano não dá certo e ele leva um baita chutão na cara. João volta para casa com Dedé e algo muito confuso acontece. Por algum motivo, todo mundo naquela casa ficava dizendo para João lavar os pés, e ele faz isso 2 vezes antes de almoçar. Eu simplesmente não entendi o porquê dessa cena, mas achei engraçado. Depois disso, eles de fato começaram a comer, e a comida de Helena foi a mais elogiada. Porém, o esfomeado do Dedé enfiou tudo na boca e não deixou absolutamente nada para ela, o que fez ela chorar de novo. E isso, claro, resultou em um belo tabefe na cara dele. Tava com saudade dos musicais? Então toma mais um aí pra não perder o costume. O crime de Virgulino foi confirmado, e então ele foi preso. Roberval, ao perceber que passou o pano pra bandido, vai até a casa de João Henrique se desculpar e levar sua filha de volta. Porém, uma reviravolta inesperada acontece. Ela se recusa a ir com ele e ainda por cima lhe devolve todas as joias que possuía. Seu pai fica muito bravo com aquilo, estapeia sua filha e vai embora. Só que se você achava que as reviravoltas acabavam por aqui, você está muito enganado. Porque diferente do que todos achavam, João Henrique não comprou a ideia dela. E para piorar ainda mais, jogou a coitada para fora de casa em cima da fumaça do cano de descarga do carro dos pais. Só que felizmente essa situação de desgraçamento não durou muito, já que Jurema acabou deixando ela entrar de novo em casa. E se tem uma coisa que indiano não faz é contrariar a própria mãe. Por algum motivo, João Henrique é forçado a se casar com Helena. Eles têm um certo trabalho para levar ele até a cerimônia, mas no fim acaba dando tudo certo. Depois dela, os dois são trancafiados em um quarto para sua lua de mel. Helena dá em cima de João, o que deixa ele em choque, literalmente. E então, é claro, isso só poderia dar em quê? Mais um musical. Depois daquela noite, João Henrique de fato começou a nutrir uma paixão por Helena. Até enquanto ele apostava, ele via a cara dela nas cartas. Então o filme mostra algumas cenas fofas deles comendo e... batendo tapete na água? Bem, tem gosto pra tudo, né? E é agora que Samantha entra nessa história, já que Helena estava grávida. João Henrique não conseguia acreditar, mas ficou imensamente feliz com isso. Dedé e a mãe dela até resolveram fazer um baita banquete para comemorar. Entretanto, quando Roberval viu aquilo, ele ficou muito bravo e derrubou toda a comida no chão. Depois de sua filha ter espontaneamente se deserdado, ele não queria mais ajudá-la de forma alguma. E daí pra frente, meu irmão, o que era pra ser um final feliz começou a se tornar um verdadeiro inferno, já que o vício em apostas de João só crescia a cada dia. E ele apostava tanto, mas tanto, que até perdeu o momento do nascimento de sua filha por conta disso. Mas não foi só isso que ele perdeu. Quanto mais ele apostava, mais ele se endividava. Chegou num ponto onde a situação estava tão crítica que quando Dedé foi lá almoçar na casa deles como de costume, não havia mais nada para comer, o que fez ele chorar ao perceber aquela situação triste. Para alimentar sua família, Helena foi até um posto de saúde e vendeu o próprio sangue em troca de dinheiro. Ao voltar para casa, João Henrique se depara com uma mancha de sangue no braço de sua esposa. Ela disse que foi só um arranhão, mas Jurema não se conteve e lhe disse o que realmente aconteceu, fazendo com que ele refletisse sobre suas ações e finalmente decidisse parar com essas malditas apostas. Dedé, ao voltar para casa de Roberval, fala a ele sobre a situação lastimável da família, mas ele, ainda muito bravo, se recusa a ajudar. Porém, depois de sua esposa praticamente implorar, ele acaba aceitando.
Na casa de João Henrique, a doença de Jurema havia piorado. E se ele já não tinha dinheiro nem para comer, imagine para o tratamento dela. É aí então que Roberval aparece com um milagre e com uma pilha de dinheiro na mão. Entretanto, ao invés de aceitar, Helena se sentiu muito ofendida com aquilo. Porque depois de tudo que aconteceu, ele só resolveu se importar com ela quando viu que a situação estava crítica daquele jeito. Roberval escutou tudo calado e com uma cara de bunda fenomenal. João Henrique, agora decidido a ser um homem direito, foi procurar emprego. Ele tentou como escultor de vaso, servente de pedreiro e até descascador de coco, mas infelizmente não conseguiu nada. Ao contar isso para sua esposa, ela ficou do lado dele. Ele deu um colar para que ele pudesse vender em troca de dinheiro, para assim pelo menos garantir o mingau de sua filha. Beleza, ele então vai lá, compra o mingau, porém no caminho para casa, Carlinhos, seu grande amigo, aparece e o arrasta pro jogo mais uma vez. E agora acontece uma das cenas mais revoltantes do filme inteiro, onde o desgraçado do João, ao ver que a grana acabou, aposta a porra do mingau da filha e ainda por cima perde. Eu não sei com quem eu fico mais puto, se é com ele ou com essa porra desse velho doente que aceitou uma aposta dessas. Helena, percebendo a demora de seu marido, decide ir atrás dele. Na porta de casa ela pergunta a um homem se ele havia visto seu marido, e a resposta vocês já sabem qual é. Naquela hora, Helena ficou possuída por um ódio incontrolável. Ela pegou a sua filha e foi até o local das apostas. Helena chegou gritando e dando uma puta bronca em todos que estavam ali, dizendo que se eles não parassem com essa merda, era esse o destino de suas famílias. Ao voltar para casa, Helena conta o que aconteceu para Jurema, mas já era tarde demais. Quando eles perceberam, ela já havia morrido. Aquilo para Helena foi a gota d'água. Ela já não tinha mais motivação para viver. Então se trancou na cozinha, pôs gasolina no próprio corpo e ateou fogo. João Henrique, depois de algumas tentativas, consegue arrombar a porta e salvar sua esposa antes que ela fosse engolida pelas chamas. Ele então, chorando em seu colo, lhe promete mais uma vez mudar de vida e trabalhar como um homem decente. E ele realmente fez isso dessa vez, levando saco de arroz nas costas e descascando coco o dia inteiro. O trabalho era tão duro que deixava suas costas com hematomas até. E sabe o que vem agora? Sim, um musical. Mas dessa vez as cenas têm tudo a ver com a história, já que mostram os dois trabalhando ao longo dos anos e alguns momentos bonitinhos em família. Virgulino foi solto, e paralelo a isso, João Henrique se deparou com Genoveva sendo perseguida por seu marido por algum motivo que eu não entendi. Então ele parou para ajudá-la. Enquanto isso, um homem misterioso invade a casa de João e mata Helena na frente de sua filha, assim como aquele pesadelo do início do filme. Quando o protagonista chega em casa, ele vê uma aglomeração bizarra e sai correndo para ver o que aconteceu. Quando chega lá, ele dá de cara com sua esposa morta no chão e sua filha chorando ao lado. Então ele se junta a elas. Esse é o fim do flashback, que bem dizer 90% do filme. Nos tempos atuais, vemos todo mundo reunido enquanto João Henrique jura vingança ao assassino de sua esposa. Em um festival, Samantha acaba vendo o rosto do assassino de sua mãe. E para a surpresa de absolutamente ninguém, ele era quem? Virgulino. Ao perceber isso, ele e seu capanga sequestram a garota antes que ela pudesse entregar a verdade a João. E então João Henrique pega uma carroça e segue o rastro deles. O fim do rastro dava numa fazenda, e é lá onde a batalha final acontece. E aqui vão alguns dos seus melhores momentos. Quando João encontra Samantha, ela diz a ele que Virgulino era o assassino. Ele então vira o alvo principal de seu pai, porém isso acabou abrindo uma brecha para que um dos capangas pegasse Samantha e a jogasse numa espécie de tobogã da morte. João Henrique tenta correr atrás dela, mas não é rápido o suficiente. Então ele tenta se pendurar num cipó no melhor estilo Tarzan, porém Virgulino age rápido e corta ele com um facão.
fazendo com que João caia no tobogã também. No finalzinho dele, felizmente havia uma bifurcação, então João Henrique usa isso para se impulsionar para fora dele, assim escapando de seu destino mortal. Por conta do impulso, os dois foram rolando até um laguinho lamacento ali perto. E ao levantar, nosso herói pega um cipó e puxa Virgulino pro laguinho também. Lá um duelo mortal se inicia. E no final dele, quando João tinha a chance de matar Virgulino, sua filha lhe traz um pedaço de madeira contorcido e lhe pede para matá-lo. Ele sem hesitar atende o pedido de sua filha e Virgulino morre. O filme acaba do jeito mais estranho possível, com João Henrique sendo preso por homicídio. Então é isso. Falou, galera!